Primeira vez que eu venho no conselho aqui do extremo sul da Bahia. Eu sou Brisa Gomes, sou advogada da PLB estadual, atuo em mais de 60 municípios na Bahia, advogando, assessorando núcleos e delegacias, e sou especialista em direito previdenciário. E hoje é uma das dores maiores, nos núcleos e delegacias em que eu assessoro, em que eu visito, é a questão da aposentadoria. As mudanças passaram, a reforma da Previdência, tem 5 anos de mudanças, e as pessoas ainda continuam com os mesmos questionamentos. Quem acompanhou foi a Emenda Constitucional 103. Ela foi aprovada, publicada no Diário Oficial, no dia 13 de novembro de 2019. E aí ela alterou drasticamente os critérios de aposentadoria e fórmulas de cálculo do benefício. Trouxe aí reformas, mudanças que acabaram atrasando benefícios das pessoas que já estavam aí na iminência da aposentadoria e também reduzindo o valor do cálculo do benefício. Então é isso, gente. É muito importante a gente falar do que significou a reforma da Previdência. Está funcionando? Então, assim, a reforma para nós mulheres alterou a idade mínima da mulher e foi um desmonte do papel social do Estado. Quando a gente para pensar em todo o planejamento das pessoas tinham uma expectativa da sua aposentadoria e aí tiveram que refazer todos os seus projetos baseados aí nas novas regras. Então, o que a reforma fez? Ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Existe hoje o que a gente chama de aposentadoria programada. Que é isso? É essa regra que está aparecendo para vocês. Tem que existir uma idade mínima e um tempo de contribuição. Como era antes, independente da idade, se você cumprir o tempo de contribuição, você poderia se aposentar. E aí a gente via muitas vezes pessoas jovens aposentados porque era possível. Mas a reforma acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então hoje é necessário cumprir o requisito da idade mínima. Não adianta só ter o tempo de contribuição. Mas é preciso a gente falar sobre o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Eu já estava contribuindo para o INSS na data da emenda constitucional. A emenda foi aprovada lá no dia 12 de novembro e eu já tinha, eu professora já tinha 25 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para a professora se aposentar. Então eu tenho o direito adquirido. Eu posso hoje, a qualquer tempo, me fazer valer do meu direito adquirido. Então, muita gente, quando me procura, doutora, eu quero me aposentar, eu já tinha direito adquirido, eu quero me aposentar pelas regras anteriores da reforma. Vale a pena? Assim, é preciso a gente fazer uma análise e estudar o tempo de contribuição. Por quê? Vocês estão aqui, fazem parte hoje do serviço público, vocês têm um plano de cargos e salários, vocês têm a lei do piso, vocês têm valorização e progressão da carreira. Quando você vai se valer do direito adquirido, é um corte no tempo. O seu direito foi adquirido quando? Na data da reforma, no dia 13 de 11 de 2019. Pronto, parou o tempo ali. Seu direito é do dia 13 de 11 de 2019 para trás. E financeiramente falando, se vocês observarem o histórico de evolução salarial, só o piso dos professores, para aqueles que recebem os municípios que
cumprem aumentou mais de 50%, né? Então, é um aumento considerável, que você não vai poder levar para o seu cálculo de aposentadoria se você se valer do direito adquirido. Então, a gente precisa fazer o cálculo do benefício até o dia 13 de novembro de 2019 e como ficaria o benefício hoje, com todas as contribuições do dia 13 de novembro para cá. E quando a gente faz esse cálculo, a gente observa que muitas das vezes não vale a pena. Porque se vocês observarem lá o extrato de histórico de evolução salarial de vocês, de 2019 para cá, vocês tiveram aí um aumento de 100%. Então, o professor que ganhava R$2.000 em 2019, hoje ele está recebendo R$4.000, né? Considerando que existe plano de carreira, que existe piso salarial, ainda que o gestor municipal não tenha, o município onde vocês atuam não tenha um plano, né, tão maravilhoso, que o gestor não tenha cumprido com todos os percentuais do piso, mas essa evolução, ela acontece, ainda que minimamente ela impacta e impacta significativamente aí no cálculo de aposentadoria. Mas o direito adquirido está aí e ele existe e pode ser exigido, tá? As regras já falei. Bom, além das regras, como eu citei, né, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, o que houve de mais trágico, digamos assim, foi a modificação no sistema de cálculos do INSS. Porque, veja bem, você está trabalhando, então você sabe que você precisa cumprir o tempo de contribuição mínimo, você sabe que você vai precisar trabalhar até determinada idade. E você vai trabalhar mais um pouco, espera mais alguns anos, cumprir os requisitos, ok? Ok. O problema é que o cálculo ele vai ser bem menor do que antes, porque houve uma alteração na fórmula de cálculo. Como assim? Antes, a gente computava os salários de contribuição de julho de 94 até o dia atual, né? Porque julho de 94 foi quando instituiu o Plano Real. Então, julho de 94 para cá, soma todos os salários, chega numa média. Antes da reforma, excluía-se 20% dos menores salários de contribuição, né? Vocês têm conhecimento, né, noção da evolução salarial de vocês. Então, o salário de vocês lá em 94 era muito menor, né? Tinha professor que ganhava salário mínimo, né? Então, essa possibilidade de tirar 20% dos menores salários, você tirar aqueles salários lá de trás, os professores de matemática que estiverem aqui presentes, média aritmética simples, soma tudo e divide. Se você tira os menores salários, você aumenta a média. Se você inclui os menores salários, você rebaixa a média salarial. Então, houve o quê? O rebaixamento da média salarial. Pronto. Então, se calcula a média salarial. Você vai receber o valor da média? Não. Existe um outro rebaixamento do valor. Você só recebe 60% da sua média e 2% por cada ano que ultrapassar o tempo mínimo de contribuição. Então, você tem um rebaixamento de 2 vezes aí no seu rendimento para fim de aposentadoria. Para vocês terem uma noção, 60% e ele vai aumentando 2% a cada ano. Para você receber 100% da sua média salarial, você tem que trabalhar 40 anos. Então, eu sou professora. Eu posso me aposentar com 25 anos, correto? Olha lá o percentual da professora que se aposenta com 25 anos de serviço. 70% da média. Da média. Então, vamos aqui fazer um cálculo hipotético. Você ganha hoje R$5.000, tá? Mas seu salário de 5.000 desse ano não é o mesmo do ano passado. Então, vamos dizer que ano passado o salário era 4.500. E aí vai regredindo. Quando a gente calcula a média salarial, vamos supor um professor que recebia 5.000, a média salarial dele cai para R$3.500. Ele vai receber 70% da média, uma média de 3.000, 2.800 mais ou menos. Então, o rebaixamento é por conta do sistema de cálculo, né? Porque os requisitos você pode cumprir. Você pode trabalhar até a idade necessária, cumprir o tempo, mas com relação ao cálculo, realmente é muito prejudicial. Mas, então, assim,
tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, né? O que tem hoje é aposentadoria programada. Qual é a regra que existe única e exclusivamente na aposentadoria? As mulheres têm que ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e os homens 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. Essa é a regra geral da aposentadoria programada do INSS. Mas, como eu falei para vocês, existe tanto o direito adquirido, vocês podem se valer do direito adquirido, e para quem, na data de aprovação da emenda constitucional, dia 13 de 11 de 2019, não preencheu os requisitos e não tem o direito adquirido, pode se valer das regras de transição, que é vocês cumprirem o pedágio, tem uma flexibilização para aqueles que já estavam em exercício. Quem ingressou, quem passou a contribuir com o INSS a partir do dia 13 de 11 de 2019, como é que se aposenta? Mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição. Homem, 65 de idade, 20 anos de contribuição. Quem ingressou antes da emenda constitucional tem as regras de transição. A colega já se adiantou aqui. Professor, por lei, eu vou falar sobre isso, tem uma redução de 5 anos, tanto na idade, né, quanto no tempo de contribuição, certo? Então, quais são as regras de transição? Primeira regra é a regra do sistema de pontos. Na verdade, essa regra ela já existia antes da emenda constitucional, ela foi adaptada. E como é que funcionava? A gente podia se aposentar independente da idade, né? Como eu disse, cumprir o tempo de contribuição antes da reforma, independente da idade, poderia. O que acontecia? Existia a incidência do fator previdenciário, que reduzia ainda mais o valor do cálculo. O que foi aprovado na época? O sistema de pontos, para você fugir do fator previdenciário. Então, se você atingiu a pontuação, não vai ter a incidência do fator e aí não vai ter um prejuízo tão grande na sua remuneração. A regra do sistema de pontos, ela continua, mas como requisito indispensável para a concessão da aposentadoria, né? Existem aí hoje ativas 4 regras de transição e vocês precisam ver qual a melhor regra para o seu caso, né? Tem gente que fala assim para mim, doutora, eu quero me aposentar logo, dê um jeito, o tempo menor que tiver, independente do salário, eu quero sair da sala de aula. Pronto, tem essa regra aqui que você consegue. Ah não, eu quero me aposentar com o melhor benefício. Quando é que eu vou sair sem perdas? Tem também a regra. Então, isso precisa ser analisado de acordo com cada caso, né? Individualmente, qual é a intenção aí de vocês. Mas como é que funciona o sistema de pontos? Os pontos são somados com a idade e o tempo de contribuição. Então, se você tem 50 anos de idade e 20 de contribuição, você tem 70 pontos. Então, soma a idade e o tempo de contribuição. Ah, eu tenho 80 anos de idade e 20 anos de contribuição. Não aposenta, porque tem que ter o tempo mínimo de contribuição. Não existe, na regra de pontos, idade mínima, mas existe a exigência do tempo mínimo de contribuição. Isso aqui vai existir em qualquer regra, né? Então, essa regra, como todas as outras, o próprio nome já diz, regra de transição. Ela é o quê? Transitória. Vai aumentando progressivamente até que ela acaba, porque só vai ficar única e exclusivamente uma regra. Isso, 2 pontos para cada ano. Isso, cada ano que passa, você vai ter mais um ponto da sua idade e mais um ponto do tempo de contribuição. Então, a cada ano você acrescenta aí 2 pontos no cálculo, certo? Então, ela começou com 86, 96. E hoje, 2024, 91, 101. Professores, como a gente falou, vai ser sempre 5 a menos em tudo. Então, tanto no sistema de pontos, quanto na idade, quanto no tempo de contribuição, 5 pontos a menos. Então, qual é a regra geral hoje? 101 pontos para os homens, 91 pontos para as mulheres. Professor, redução de 5 pontos. 86 pontos para as mulheres, 96 pontos para os homens. Considerando que tem que ter aí a idade mínima, tá?
essa regra ela vai findar em 2030, quando ela atingir 92 pontos para as professoras e 100 pontos para os professores. Ela está aumentando aí progressivamente cada ano. Tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Tá? A segunda regra é a regra do pedágio de 50%. Essa regra ela não se aplica a professores. Por quê? Ela dizia o seguinte: aquele que tiver mulher 28 anos de contribuição e o homem 33, ou seja, estava faltando 2 anos para atingir o tempo de contribuição, cumpre aí o pedágio de 50% desse tempo a mais e pode se aposentar. Por que não se aplica a professores? Porque o tempo de contribuição do professor é menor. Então, a professora que tinha 28 anos de contribuição, ela já cumpriu, ela já tinha direito de equilíbrio. Né? Então, 28 anos e 33 podia se valer dessa regra. O que eu não recomendo muito, ela tem incidência do fator previdenciário. Então, tem aí uma perda muito grande, né, no cálculo por conta da incidência do fator. Mas, para quem ela é boa? Existem pessoas que hoje recebem o salário mínimo, então não faz diferença com fator ou sem fator, o benefício vai ser o salário mínimo, pode se valer da regra do pedágio e se aposentar, certo? Pedágio de 100%. Essa aqui é a minha regra preferida. Por quê? Por conta do cálculo dela. Ela é a melhor regra para a aposentadoria, porém, exige aí um esforço de dedicação maior, né, no tempo de contribuição. Então, aquelas pessoas que ingressaram mais cedo, que trabalham já há mais tempo, já têm um tempo de contribuição, essa regra é ótima. Inclusive, eu não gosto nem de elogiar a reforma, mas ela, para quem já tinha bastante tempo de contribuição, ela é melhor do que a forma de antes. Mas para quem já tem bastante tempo aí contribuindo, porque se não tiver, como é que essa regra se aplica? Quem estava inscrito na Previdência, contribuindo, né, no dia 13 de novembro de 2019, o tempo que a pessoa faltava no dia da reforma, ele vai cumprir 100%. Então, eu, professora, tinha 20 anos de serviço lá em novembro de 2019. Estava faltando 5 anos, né? O pedágio mais 5. Trabalhar mais 10. Então, eu vou cumprir esse pedágio quando? 2019 mais 10? 2029. Paguei o pedágio e me aposento sem a incidência do deságio. Ela exige uma idade mínima, tá? Professoras têm que ter uma idade mínima de 52 e os professores 55. É uma idade mínima razoável. Então, por que eu falo que você tem que estar ali trabalhando há muito tempo? Se você considerar que a idade, né, para 52 anos, você tem que estar trabalhando ali muito cedo. Mas, o que é que acontece? Eu coloquei ali... Eu coloquei a idade mínima, tá? A gente é a regra geral. Né? Mas ali embaixo tem uma observação dos professores sempre observar a redução aí dos 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Tá? Eu gosto de apresentar assim, porque às vezes nem todo mundo é professor e vocês têm uma noção da regra geral, lembrando que sempre vai ter aí a redução, tá certo? Então, como é que funciona o cálculo? Vou disponibilidade. Como é que funciona aí o cálculo? O artigo 26 da Emenda Constitucional trouxe aí essa possibilidade que a gente chama de regra dos descartes. A regra dos descartes, o que ela diz? Se vocês vão cumprir um pedágio, vocês vão trabalhar mais tempo do que precisava. Né? Como eu citei o caso da professora que tinha 20 anos lá em 2019, ela vai trabalhar 30 anos. A professora precisa de quantos, na verdade, para se aposentar? 25 anos. Ela vai trabalhar 30. Significa que eu posso descartar 5 anos. Então, o tempo que você vai cumprir o pedágio, você vai poder retirar dos salários menores. Então, você consegue aumentar a média salarial porque você vai poder descartar
aquilo que eu falei que a reforma não permite, se você cumpre o pedágio, na regra de pedágio de 100%, vai permitir o descarte das contribuições que não são necessárias. Então, se o tempo mínimo de contribuição de uma professora é 25 anos e de um professor 30 anos, o tempo que ele passar trabalhando a mais vai poder ser descartado. E é claro que a gente descarta dos menores, né? E mantém os maiores para quê? Elevar a média salarial. Tá certo? E essa é outra regra de transição, a regra da idade mínima progressiva. Nessa regra não exige pedágio, né? Para quem é recomendado, que não tinha muito tempo de serviço, já tem uma idade mais avançada. A idade mínima começou com 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens, mas ela foi aumentando 6 meses a cada ano. Então hoje, em 2024, 58 anos e meio para as mulheres e 63 anos e meio para os homens. Lembrando que professores, 5 anos a menos. Então, uma professora que hoje tem 53 anos e 6 meses, ela pode se aposentar com 25 anos de contribuição sem necessário de cumprir pedágio. Tá? Em 2025 ela vai aumentar, né? Vai para 54 anos. Então, a professora que tiver 54 anos em 2025, né, e 25 anos de contribuição, ela pode se aposentar. Porém, o cálculo vai ser aquele mesmo que eu expliquei para vocês lá na frente. Vai contar todos os salários de contribuição, tem um rebaixamento da média e mais 60% da média, mais 2% a cada ano. Então, a professora com 25 anos de contribuição vai receber só 70% da média salarial. A evolução, a tabelinha. Essa regra vai até 2031, quando ela alcança aí a idade mínima necessária, que é 57 anos e 60. Então, a professora em 2031, ela vai ter que ter necessariamente 57 anos, a não ser que cumpra a regra do pedágio de 100%, tá? A aposentadoria por idade, ela passou pela regra de transição, né? Porque a idade mínima para as mulheres era 60 anos, aumentou para 62, e ela foi aumentando progressivamente, né? Até 2023. No ano passado acabou a transição, então necessariamente para a aposentadoria por idade tem que ter 62 anos as mulheres. Bom, o Estado da Bahia também passou. Na verdade, quando a emenda constitucional 103 ela foi aprovada, ela já trouxe também essa prerrogativa de que todos os entes federativos, estados, municípios deveriam também reformar a previdência própria deles. Então, existem municípios que não são vinculados ao regime geral e INSS, são regime próprio, passaram também pelas modificações e adequações, e o Estado da Bahia também teve alteração em janeiro de 2020. Houve a reforma da Previdência do Estado. Também aumentou o tempo mínimo de contribuição, né? Então, para os professores, tem que ter 59 anos e as mulheres 56 anos, somado aí o tempo mínimo de contribuição e a exigência de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo que ocupa. Mas também teve alteração no cálculo, né? O que acontece com os servidores do Estado? Tem algum servidor do Estado aqui? Servidor do Estado que ingressou até 31 de dezembro de 2003 tem direito à integralidade de paridade, né? O que é a integralidade de paridade? Se aposentar com seus proventos integrais e toda vez que houver reajuste dos ativos, os aposentados também devem ter o mesmo reajuste. Porém, isso só vale para quem ingressou até 31 de dezembro de 2013. Quem ingressou depois disso, tem um sistema de cálculo que soma as médias, né, as remunerações, muito parecido com o sistema do INSS. Então, a média salarial hoje, o Estado, ele exclui 10% dos salários menores. Ao contrário do INSS, que não exclui mais nada, o Estado ainda mantém a exclusão dos menores salários de 10%. Da mesma forma que o INSS, o Estado da Bahia também paga 60% da média, mais 2% do
cada ano que exceder o tempo mínimo de contribuição. E trouxe aí duas regras de transição, que é a regra do sistema de bônus e a regra da idade mínima e do pedágio. Logo que essa reforma foi aprovada, muita gente me procurou achando que ia poder se aposentar mais cedo, sem prejuízos. Por quê? Essa regra de transição pegou muita gente. O que é que ela dizia? Que a mulher só precisava ter 49 anos e o homem 54, sendo que a regra anterior dizia que era 50 e 55. Mas tem uma pegadinha aí, né? Que não era com a integralidade de paridade. Seria com essa regra do sistema de cálculos que acaba reduzindo o valor, porque o que não compensa. Né? Mas, para quem ingressou depois, né, de 2003, não tinha direito à integralidade de paridade, vale a pena se você alcançar a pontuação. Mesma coisa do INSS, o sistema de pontos. A outra regra, que é a regra mais vantajosa para quem é servidor do Estado, é cumprir o pedágio. Né? O pedágio de 50% do tempo que faltava. Uma regra muito semelhante ao INSS. E o tempo que faltava lá na data da reforma, em janeiro de 2019, você pode cumprir 50% do tempo. Então, se faltava 4 anos, você vai cumprir os 4 mais 2, 50%, tá certo? E a idade mínima também é a mesma da regra do pedágio do INSS, que é 52 anos para as mulheres e 55 para os homens, né? Bom, falei aí das regras, né? Expliquei o sistema de cálculo. E o que é que vocês precisam saber, né? Que vocês já devem ter percebido que antes de pedir a aposentadoria é fundamental o planejamento da aposentadoria. Por quê? Uma vez aposentado, não é possível mais a desaposentação. Você se aposentou é para sempre. O que é possível fazer? Uma revisão da sua aposentadoria. Mas desaposentar não é mais possível, o STF já decidiu isso há 2 anos atrás. Então, o que é que o planejamento da aposentadoria vai fazer? Ele vai analisar o tipo de contribuição que você tem, a sua idade, expectativa de vida, a sua função, as contribuições e entender qual é o melhor momento para a aposentadoria para se conseguir um melhor benefício. Porque não é simplesmente aposentar, é você se aposentar com o melhor benefício para garantir qualidade de vida, né, gente? Porque é um benefício aí para a vida toda. Então, é feita a análise do tempo de contribuição, é feito o cálculo do tempo de contribuição para se identificar qual a melhor regra e o melhor momento para aposentar. Como é que a gente faz isso, doutora Brisa? Eu quero saber como é que eu faço para ver minha vida. O primeiro passo, para quem não tem, a conta Gov. Acho que todo mundo hoje já tem, né? A conta Gov, você se cadastra e através dela que você consegue acessar o aplicativo Meu INSS. Vocês podem baixar o aplicativo e conferir aí, mês a mês, as contribuições de vocês. Porque muita gente não faz isso, né? A contribuição que foi repassada ao INSS confere com o salário que você recebeu, né? E outra coisa, ela foi repassada porque o que eu observo no CNIS é uma irregularidade muito grande. É muito difícil hoje analisar um CNIS e não ver nenhuma pendência. Sempre tem alguma pendência que precisa ser corrigida. Então, o primeiro passo, criou a conta Gov, acesse o aplicativo Meu INSS. Vocês vão ver aqui no lado direito, extrato de contribuições, CNIS. O CNIS vai ter toda a vida de vocês. Esse é o CNIS. Exatamente. Se não tem, tem algo errado. Então, ele vai listar, exatamente. Ele vai listar toda a vida de vocês. Inclusive, não só a vida do serviço público, mas o que vocês contribuíram antes de entrar no serviço público. E isso conta. Tudo que vocês contribuíram durante a vida de vocês vai ser levado em consideração na hora do cálculo. Então vai ter lá todos os vínculos, tá vendo? O vínculo, data de início, data de fim.
E ele vai trazer todas as remunerações ano a ano, mês a mês. Vocês podem olhar e conferir. Eu trouxe o caso de um que diz no cliente, não sei se vocês vão conseguir ver. Está vendo uns buracos aqui, nessa coluna, contribuições que não foram repassadas. E a questão, trabalhou nessa época, então ali, julho de 2001 e voltou a contribuir em julho de 2003. Então essa servidora aí tinha 2 anos sem repasse para o INSS. Deixa eu pôr na palestra, agora não. O indicador de pendência, né, significa que você tem alguma pendência para resolver com o INSS. Existe o indicador de extemporaneidade, que pode ser, que é muito comum, vai ter escrito assim, PEST, é o indicador de pendência de extemporaneidade. O que significa isso? O município não repassou a contribuição na data correta. Exatamente. Para vocês que são servidores públicos, o fato do município não repassar a contribuição corretamente vai precisar ser feito um acerto de vínculos para o reconhecimento dessas contribuições. E quem é empregado ou contribui de forma individual, as contribuições pagas em atraso ou em valor inferior ao salário mínimo não são contabilizadas para efeito de carência. Tá? Então, por isso que vem por indicador. Então, se o município repassou, e é muito comum, fora do prazo, vai ter o indicador de pendência. Às vezes também, olha, tem municípios que era regime próprio, mudou para regime geral, existe também essa pendência com relação ao regime. Então, são vários tipos de pendências que podem ser sanadas com o acerto de vínculos e remunerações. Esse é o anexo 4. A Instrução Normativa do INSS, número 128, de 2022, trouxe aí a necessidade de apresentação por parte dos servidores públicos do anexo 4 e anexo 5. O que são esses anexos? O anexo 4 é a declaração de tempo de contribuição. Então, o município que você é vinculado precisa declarar qual é a sua função, a data de início e a data de fim. Por quê? Como eu disse a vocês, existem municípios que estão em regime próprio, até porque a lei assim determinava que os entes federativos, estados e municípios instituíssem o regime próprio. Então, teoricamente, era para todos os municípios terem feito isso na época e não fizeram. Os municípios continuaram vinculados ao regime geral. Hoje também não é mais possível, né, fazer a migração para regime próprio. Quem está, fica onde está. E aí, quando você dá entrada no seu benefício do INSS, o servidor que vai analisar, ele não sabe se o município que você prestou serviço é regime próprio ou regime geral. Então, o próprio município tem que emitir a declaração e informar. Nós estamos vinculados ao RGPS e todas as contribuições estão vertidas para lá. Então, o servidor confere através da declaração e reconhece o seu tempo e as suas remunerações. Se não apresentar, ele não vai reconhecer o tempo que vocês têm. Esse é o anexo 5, que é a relação de remunerações. Então, vai ver, o município vai ter que declarar e informar ano a ano e mês a mês. A gente tem um problema, muitas das vezes o RH não está preparado, não tem pessoal, não quer demandar esse tempo para preencher. O que acontece? O benefício deferido. Porque o servidor do INSS, ele não vai averbar, ele não vai reconhecer suas remunerações que não foram declaradas. Tá? Por quê? Pode ser que o município que você trabalhe seja regime próprio e que as contribuições que estão no INSS já tenham sido utilizadas para você se aposentar lá. Como que o INSS vai computar aquela contribuição de forma dobrada? Então, ele precisa necessariamente do anexo 4 e o anexo 5. Bom, eu trouxe para vocês alguns casos de regime de aposentadoria que a gente fez. O que é muito comum? Não apresentar a declaração de forma correta, não informar a profissão. O INSS, ele não sabe qual a função que vocês ocupam. O INSS não sabe que vocês são professores. Vocês têm que informar no momento do requerimento de aposentadoria. Quando vocês vão lá
para quem já acessou o meu INSS. Você pode ir lá e simular a sua aposentadoria, tem um simulador. Se você, professora, não tiver 30 anos de contribuição, o INSS vai te dizer que você não está apta. Por quê? Ele não sabe que você é professora e que você pode se aposentar com 25 anos. Ele entende que você vai se aposentar por aposentadoria por tipo de contribuição comum. E aí, se vocês observarem esse caso da professora, onde eu grifei ali de amarelo, aposentadoria por tipo de contribuição, espécie 42, está vendo o número lá, 42? É a aposentadoria comum. Eles não consideraram aquela professora, ela não apresentou a declaração correta. E aí a gente fez o pedido de revisão, veja lá a carta, aposentadoria do professor. Corrigiu a aposentadoria de professor, que é a espécie 57, corrigiu a renda, olha a diferença. 3.112, o valor concedido antes tinha sido 2.699. Simplesmente porque a espécie não tinha sido informada da forma correta. Não, eu estou apresentando carta de concessão de casos do meu escritório. Mas a simulação, se você baixar o aplicativo do meu INSS, só está pelo computador mesmo, com a sua senha Gov, você vai lá em simular a aposentadoria. Ele vai te mostrar, mas como eu te disse, ele não vai entender que você é professora. A declaração, que é o anexo 4 e o anexo 5, para fazer aí a informação. Você pode fazer tanto o acerto de vínculo antes, como no momento da aposentadoria. Esse formulário ele é disponibilizado pelo INSS, mas o setor do RH, ele já tem, né? Teoricamente, todo o RH tem que ter. Se não for apresentado naqueles moldes, precisa ser pedida a correção, porque o INSS não aceita. Às vezes, o RH utiliza um documento que eles chamam de certidão. Aí declara que o servidor trabalhou em forma de um texto latado. O INSS não reconhece, tá? Aí tem que ser da forma dos anexos. Esse outro caso aqui, da mesma forma, aposentadoria por tempo de contribuição, veja o valor, R$ 1.974. A gente fez a revisão, foi reconhecida ali onde eu grifei, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ler o que o INSS falou. Revisão de benefício. Aí ele fala o seguinte: assim, foram juntadas declarações de tempo de contribuição, bem como ficha salarial, que não constava no sistema